sua ira, Ele é bom. Bem-vindos, e eu estou muito feliz que podemos compartilhar da Palavra de Deus hoje. Eu estou falando para você aqui de Denver, no Colorado, da minha vizinhança, onde eu vivo aqui nos Estados Unidos. O nosso ministério tem uma base aqui e tem também outra base em Sydney, na Austrália e na Inglaterra. E nós temos um coração pelas nações. Deus me chamou para escrever livros. Eles já foram traduzidos para 23 línguas e têm vendido milhões de cópias ao redor do mundo inteiro. Eu estou muito feliz de participar deste currículo internacional, porque nós temos uma mensagem para levar para o mundo. Hoje eu vou falar da armadilha número 1 que Satanás usa para levar os ministros do Evangelho para a prisão. E esta armadilha é chamada ofensa. Em Lucas 17, versículo 5, os apóstolos pediram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Estes apóstolos viram Jesus alimentar multidões com apenas alguns pães e peixes, viram Jesus ressuscitar mortos, viu Jesus curar cegos, surdos, e ele fez muitas obras poderosas. Então a nossa pergunta é esta: o que é que causou estes discípulos a pedir: Senhor, aumenta a nossa fé? Bem, a resposta está no versículo 2 e 3. Na verdade, vamos ler a partir do versículo de número 1. Disse Jesus aos discípulos: é impossível que não venha escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Vamos para o versículo 3. Olhai por vós mesmos. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Preste atenção ao versículo 4. E se ele pecar 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia ele vier ter contigo e dizer: arrependo-me, perdoa-lhe. Então os discípulos clamaram: Senhor, aumenta a nossa fé. Então o fato de Jesus ter dito que se um irmão te fizer o mal e ele se arrepender, Jesus disse que nós temos que perdoar até mesmo 7 vezes por dia. Jesus começou dizendo que é impossível que os escândalos não venham. E nós entendemos o que é ser ofendido. Talvez alguém falou algo duro para você. Talvez alguém fez alguma coisa ruim para você. Talvez alguém cometeu um ato de traição com você. Não é uma pessoa que não está próximo de nós que nos machuca. Não é um pecador que nos fere mais, mas é um outro cristão. Davi disse assim, no Salmo 55, não foi o meu inimigo que me difamou. Se fosse um inimigo, eu teria suportado. Mas foi você, o meu irmão, o meu companheiro, meu parceiro. Nós fomos para a casa de Deus juntos e lemos a palavra de Deus juntos. Foi você que se levantou contra mim. Por que um cristão nos ofende mais do que um pecador? Porque as nossas expectativas são muito maiores num cristão. Nós não temos quase expectativa com o mundo, mas temos uma expectativa muito maior em outro cristão, no pastor, na sua esposa. Você pode observar dessa forma. Se a minha expectativa no mundo é desse tanto, e eles fazem esse tanto comigo, então eles são esse tanto de bênção. Mas se a minha expectativa está dessa altura, em um cristão, mas eles só fazem esse pouco, ainda que essa pessoa foi mais doce comigo do que o mundano, ele continuou me ofendendo deste tanto. Se você observar o que Jesus disse, em Mateus 24, ele está falando dos últimos dias. Jesus disse que nos últimos dias, estes são os sinais que vão acontecer. A maioria de nós cremos que estamos vivendo nos últimos dias. E o livro de Daniel diz que nos últimos dias, que o conhecimento se multiplicaria rapidamente, que iria se multiplicar, e muitos seriam instruídos. É exatamente isso que está acontecendo agora através dessa escola em vídeo. Estamos vivendo os últimos dias. Veja o que Jesus falou acerca dos últimos dias. Ele disse que muitos seriam ofendidos. A palavra grega para muitos literalmente significa uma grande maioria. Um número muito grande. E eu posso dizer que isto é verdade. Eu já viajei o mundo inteiro. E em cada conferência, cada igreja que eu preguei esta mensagem, em cada continente do mundo,
50 a 80% das pessoas reagiram dizendo que já foram ofendidas um dia. E muitos deles não sabiam que tinham sido ofendidos até a palavra de Deus revelar. Jesus disse: muitos seriam ofendidos, vão trair uns aos outros, vão odiar uns aos outros. E isto é uma progressão. Uma pessoa ofendida vai gerar uma traição, e uma pessoa traída, isso acaba gerando ódio. E você pode dizer: John, de onde você tirou isso? Provérbios 18, 19 diz assim: um irmão ofendido é mais difícil de ser conquistado do que uma cidade forte. Nos dias de Salomão, que escreveu o livro de Provérbios, o que é que uma cidade fortificada tinha em volta? Muros. E para que são construídos muros? São construídos para proteção. Aquelas paredes eram para afastar aqueles que eram seus inimigos. E eles só deixavam entrar aquelas pessoas que eles achavam que estavam do lado deles. É exatamente isso que acontece quando um cristão é ofendido. Eles começam a construir muros. Não são muros físicos, são muros mentais. E o Novo Testamento chama isso de fortalezas. A gente lê em 2 Coríntios, capítulo 10, do versículo 3 ao 5. Ainda que andamos na carne, não guerreamos de acordo com a carne. Todo mundo repita comigo: nós estamos em uma guerra. Não estamos em um parque de diversões, estamos em uma terra de batalha. Paulo continuou dizendo: embora andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. O que são fortalezas? Ele vai e diz: derrubamos todo raciocínio e altivez. Aponte para sua cabeça e diga: raciocínio. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Aponte para sua cabeça e diga: conhecimento. E levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. O que é uma fortaleza? São raciocínios ou processo de pensamento que se desenvolve no profundo da alma do ser humano. E eles são contrários à vontade de Deus, contrários à palavra de Deus. A palavra de Deus está enraizada em seu caráter. Deus é amor. E, portanto, o amor de Deus sempre procura dar. Uma pessoa ofendida é uma pessoa que foi ferida. Processo de pensamentos, o processo de raciocínios são desenvolvidos para proteger. E agora o foco não é mais dar, mas o foco é proteger. E esse cristão agora passa a ser como o Mar Morto de Israel. Israel tem 2 mares. O primeiro mar é o Mar da Galileia, que recebe águas do norte e depois libera essas águas para o sul. Recebe de graça e de graça ela dá. E o resultado é um mar vibrante com vida, com plantas, com vida marinha. A mesma água viva que vem do Mar da Galileia flui pelo Rio Jordão e entra pela parte norte do Mar Morto. Mas o Mar Morto somente recebe. Ele não dá água. E o resultado é todo tipo de vida que entra no Mar Morto imediatamente morre. É isso que acontece com um crente ofendido. Ele quer receber de Deus, mas ele luta para dar. Por quê? Porque eu fui ferido. E eu não quero me ferir de novo. E isso faz dessa pessoa um candidato perfeito para a traição. O que é uma traição? Quando a pessoa vê a palavra traição, pensa em Judas. Pensam em traidor. Agora, mas isto é uma definição limitada do que é uma traição. Para resumir, uma traição é quando eu busco benefício ou proteção ao custo de uma pessoa com quem eu tenho relacionamento. E quando eu construo muros em volta, estou buscando me proteger. Se as coisas se tornam difíceis no relacionamento, eu agora vou querer me proteger. E eu vou dar preferência a mim mesmo do que aquela pessoa com quem eu estou me relacionando. E isto é uma traição. E se uma traição não for tratada, vai acabar gerando um ódio. O apóstolo João nos ensinou muito claramente: se você odiar o seu irmão, você não tem a vida eterna habitando dentro de você. Então, a pessoa ofendida, se você não tratar desta ofensa, você vai acabar traindo, e esta traição vai acabar gerando ódio. E então Jesus disse no versículo 11,
muitos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Então ele disse, então, depois de grandes escândalos, falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Quem são os muitos que eles vão enganar? Os muitos que foram ofendidos. E isto me diz uma coisa, um coração ofendido é um terreno que vai gerar decepção. Então, os falsos profetas foram descritos por Jesus como lobos em peles de cordeiro. Perceba que ele não disse lobos em peles de pastores. Não procure por um falso profeta apenas atrás de um púlpito. Eu estava estudando sobre predadores como lobos, hienas, etc. E cheguei à conclusão que, em primeiro lugar, eles andam em grupos. Em segundo lugar, eles têm um alvo. E o alvo é isolar a ovelha do rebanho. E as ovelhas que eles buscam atacar são ovelhas feridas. Se ele puder isolar aquela ovelha do rebanho, então aquela ovelha vai ser carne para a mesa deles. A ovelha está protegida enquanto está no rebanho. E é isto que o inimigo tenta fazer com cada cristão. Ele tenta te isolar. Mas você pode não estar isolado só no exterior. Você pode estar em uma grande família, membro de uma imensa igreja, mas você está isolado, porque isto ocorre na sua alma. Você construiu muros. E Provérbios 18, versículo 1 diz assim, um homem ou uma mulher que vive isolado busca o seu próprio desejo e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. E então Jesus disse, no versículo 12, a falta de regra se abundará. Falta de regras é uma desobediência. A ofensa é uma desobediência. Ele disse que o amor de muitos se esfriaria, mas o que permanecer até o fim será salvo. Então o resultado de ser ofendido da nossa desobediência é que o amor se esfriará. A ofensa está correndo solta no mundo inteiro. Mas Jesus não estava falando do mundo. Como que eu sei disso? A palavra grega para amor aqui é a palavra agape. Agape é o amor de Deus que apenas os cristãos receberam. Este é o amor que lá em Romanos está escrito que Deus iria derramar sobre os nossos corações pelo Espírito Santo. E este é o amor que Jesus disse que o mundo não pode receber. Jesus disse que nos últimos dias, porque a ofensa se multiplicaria, a desobediência causaria que o amor de muitos se esfriaria. Porque o amor só está quente quando a gente dá. Mas a ofensa faz com que você retenha. Se a gente juntasse todas as pessoas ofendidas de uma igreja, podemos colocá-las em duas categorias. Em primeiro lugar, aqueles que foram verdadeiramente maltratados. Em segundo lugar, aqueles que acham que foram maltratados, mas na verdade não foram. E estas pessoas receberam uma informação errada. Ou eles receberam a informação correta, mas entenderam errado. Eu não quero tratar dessas pessoas. Eu quero falar daquelas pessoas que foram realmente maltratadas. E você pode dizer, você não sabe o que ele me fez. Eu quero te perguntar, quantos de vocês já ouviu alguém dizer isso? Levante a sua mão agora. Deixa eu te fazer outra pergunta. Quantas vezes você já disse isso? Não levante a sua mão. Você não sabe o que aquela pessoa fez comigo. Quantas vezes eu já ouvi isso? Mas, irmão John, você não sabe o que aquela pessoa falou de mim. Você não sabe o que ela fez, aquilo feriu o meu ministério. A resposta é não. Você não sabe o que você fez a Jesus. Uma pessoa que não pode perdoar é uma pessoa que esqueceu que já foi um dia perdoada. Deixa eu te dizer isso mais uma vez. A pessoa que não perdoa é uma pessoa que esqueceu ou nunca entendeu o tamanho do perdão que ela já recebeu. Vamos abrir lá em Mateus capítulo 18. Pedro veio a Jesus no versículo 21 e Pedro disse, Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Eu quero que você entenda que Pedro estava se achando o máximo aqui. Porque ele vivia debaixo da lei. E a lei dizia dente por dente e olho por olho. Se você matou meu cachorro, eu vou matar o seu cachorro. Então o que Pedro estava fazendo aqui
Ele estava pensando o máximo que ele podia. Por quê? Porque os discípulos estavam sempre disputando quem era o maior. E Pedro aqui já estava um pouquinho à frente do restante do grupo. Porque ele andou sobre as águas e ele foi aquele que disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, infelizmente, era assim que eles pensavam. Eu acho que eu vou dar um passo mais à frente. Então Pedro pensou bem grande. E ele disse: Está bem, Jesus, se o meu irmão pecar contra mim 7 vezes. Isto é o bastante, não é? E ele estava esperando que Jesus deixasse ele embora. Deus te abençoe, Pedro. Você conseguiu. Mas o que foi que Jesus disse? Veja o versículo 22. Jesus disse para Pedro: Mas eu não te digo apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. E isto são 490 vezes. E você lembra que no Evangelho de Lucas está escrito que em um dia, se você quiser pecar contra mim 490 vezes por dia, você tem que fazer isso a cada 3 minutos. E se a gente não dormir a noite inteira? Eu não conheço ninguém que pecou desse tanto. Então o que é que Jesus está dizendo? Ele está dizendo: Pedro, você tem que perdoar do tamanho que o teu pai te perdoou. Incansavelmente. Eu vou te contar uma parábola. E ele contou uma parábola. Você pode ler depois. Jesus falou sobre um rei. E o rei era como o pai do céu, que tinha um servo que devia a ele 4 bilhões de dólares. Eu estou fazendo a conversão. A Bíblia diz 10 talentos, mas isto equivale a 4 bilhões de dólares. E isto é muito dinheiro. Para a maioria dos americanos, este é um débito que eles não vão conseguir pagar. E Jesus diz que este servo implorou ao rei e disse: Perdoa-me, tem misericórdia de mim. E o rei perdoou e liberou aquela dívida. Foi isto que o Pai fez com a gente, quando ele enviou Jesus. E Jesus tomou toda a ordem que havia contra nós, o débito, e pregou isto na cruz. Ele nos perdoou de um débito que não conseguimos pagar. E ele nos perdoou de graça, quando a gente ainda não merecia. Eu estou me empolgando. Eu fico feliz cada vez que eu prego sobre isso. A gente merecia o inferno. Quando Adão pecou contra Deus, o pai poderia ter olhado para o filho. Eles me desobedeceram. Eles escolheram o diabo ao invés de mim. Deixa que todo mundo vá para o inferno. Vamos criar um outro universo e criar pessoas que vão nos amar. Ele poderia ter feito isso. E seria justo se ele fizesse isso. Mas Deus escolheu enviar Jesus para pagar o preço que a gente não pode pagar. E a gente não merecia isso. E agora chega esse cara, que representa você e eu. Ele já foi perdoado de uma dívida impagável. Ele está livre. Mas ele foi e encontrou o servo dele. E o empregado dele devia a ele 100 denários. E isto é um salário de 100 dias, ou é um terço daquilo que você faz no ano inteiro? O que é que Jesus quis dizer com isso? Que este irmão realmente devia muito. Se alguém roubar de você aquilo que você ganha em 4 meses, você não vai dizer simplesmente: ah, não liga, eu não me importo. Mas isto foi algo muito sério que o irmão estava devendo ao outro. Era como se você ganhasse 30 mil dólares e alguém roubou de você 10 mil dólares. Não é uma coisa pequena. Então, este cara chegou para o seu irmão e disse as mesmas palavras: me perdoa, tem misericórdia de mim. Mas este cara, que acabou de ter sido perdoado de um débito impagável, enviou aquele homem para a prisão. E os seus servos chegaram para o rei e contou o que aquele cara tinha feito. Deixa eu te dizer, antes da gente ir adiante, o que Jesus está ensinando aqui é a pior coisa que a gente pode fazer com outra pessoa, em relação àquilo que nós fazemos com Deus. É como comparar 10 mil dólares a 4 bilhões de dólares. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Isso não é mesmo uma gota em um balde. O pior pecado que eu posso imaginar é a tortura de uma criança ou ela ser molestada. E é tão horrível quanto isso. Mas nada disso se compara a queimar no inferno para sempre. Deixa eu te dizer uma coisa, eu conheço pessoas que já passaram pelo inferno. Eles me disseram que é impossível descrever com palavras o tanto que é horrível e atormentador no inferno. E a pessoa que eu conheço que foi para o inferno
disse que ele teve que dormir em casa com a luz acesa durante 2 meses e meio depois. Eu conheço outro pastor que passou a experiência do inferno. Ele disse: John, eu nunca passei uma experiência como essa em toda a minha vida. O inferno é indescritivelmente horroroso. Se eu ver uma criança que foi molestada, é tão terrível quanto isso. Nada disso se compara a queimar no inferno para sempre. Mas ainda aquela criança mereceu. Era isto que eu merecia. Era isto que você merecia. Mas Deus escolheu perdoar a todos nós, pelo sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. É por isso que eu digo, uma pessoa que não consegue perdoar é uma pessoa que se esqueceu do tanto que ela foi perdoada. Estes servos chegaram e contaram para o rei aquilo que aquele homem não perdoou. E no versículo 32, depois que o mestre chamou ele e disse, servo infiel, percebam que ele não disse pagão infiel. Este cara é um tipo de cristão, porque ele já foi perdoado de todas as suas dívidas. E ele disse, eu te perdoei todas as tuas dívidas porque você me implorou. Você não poderia também ter misericórdia e compaixão do seu servo, como eu tive de você? A Bíblia diz que devemos perdoar assim como Deus nos perdoou. Então o mestre ficou irado com ele e entregou ele na prisão para ser torturado até que ele pagasse tudo até o último centavo. Tudo o que ele devia, isto é um débito impagável. O que Jesus está dizendo aqui foi algo que excede o entendimento dos discípulos. E esta foi a única parábola nos 4 evangelhos que Jesus deu interpretação sem que ninguém perguntasse. E a interpretação está no versículo 35. E o versículo 35, Jesus disse que o meu Pai Celestial fará o mesmo com cada um de vós, se vós não perdoares as faltas dos seus irmãos. Então Jesus disse na oração, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Você será perdoado da maneira que você perdoa. Nunca se esqueça disso. Deixa eu te dizer uma coisa. Isto não é um monte de teoria para mim. Antes que eu fosse salvo, eu não tinha dificuldade de perdoar. Depois que eu me salvei, ficou mais fácil ainda. Mas havia um homem que eu respeitava muito. Minha expectativa nele era muito grande. E isto não foi bom. Ele era como um pai para mim na fé. E ele fez coisas comigo que me devastou durante um ano inteiro. Foram coisas tão óbvias e tão devastadoras. As pessoas chegavam para mim constantemente e perguntavam, você está bem, John? E eu dizia, estou bem. Você vai procurar ele? Eu disse, não, eu vou cumprir o chamado de Deus na minha vida. Mas eu não entendia que eu era tão orgulhoso para admitir que eu fui ofendido. Para que eu pudesse admitir que eu fui ofendido, eu achava que eu iria dizer que eu era um fraco. E eu não queria admitir que eu era um fraco. Passaram-se meses. Eu continuava pregando, eu estava orando pelos enfermos e eles eram curados. Eu estava expulsando demônios das pessoas, mas eu estava secando por dentro. E o ministério se tornou uma ocupação e não uma paixão. Tudo estava se secando. Eu me lembro que eu estava em meu carro e minha esposa estava perto de mim. E eu estava ouvindo um CD de adoração. Ela estava adorando com lágrimas nos olhos. E ela olhou para mim e eu estava lá, dirigindo. E ela perguntou, John, o que é que está errado? Eu disse, estou bem, só estou meditando. Isto se passou por meses. Finalmente, ficou tão difícil que eu estava andando no meu quintal. Eu olhei para cima e eu perguntei, pai, eu estou ofendido? E eu escutei uma voz dentro de mim. Sim! E era muito alto. Deus queria que eu soubesse. Sim, você foi ofendido. Porque você não vai se livrar enquanto você não admitir. E eu me lembro que eu disse, Senhor, você precisa me ajudar com isso. Eu não consigo fazer sozinho. Eu orei, mas eu não consegui me libertar. Eu acabei um jejum de 40 dias. Eu passei por um funeral. E este homem de Deus estava realizando este funeral. Eu estava lá atrás, bem afastado. E eu comecei a chorar e a dizer, eu te perdoo. Eu saí daquele funeral e eu disse, obrigado, Deus. Eu venci. 2 semanas depois, eu vi aquele homem de novo. No momento em que eu o vi, aqueles pensamentos começaram a bombardear minha mente. Como é que ele pode ser tão abençoado? Como é que Deus pode usá-lo? Ele fez isso comigo. Ele fez aquilo comigo. Ele fez isso.
fez aquilo para aquela pessoa, fez aquilo com aquela pessoa. Eu saí daquele lugar, naquela tarde, e fiquei pensando. Eu pensei durante o jantar e falei daquilo no jantar. E eu fui dormir pensando naquilo. Eu acordei pensando naquilo. Eu fui trabalhar pensando naquilo. Aí eu fiquei assustado. Eu falei, espera um minuto. Eu já perdoei ele. Eu já orei. Eu já chorei. Deus já me ajudou. Por que eu continuo lutando com isso? Bem, Paulo fez uma declaração no livro de Atos, capítulo 16, versículo 24. Ele disse, sendo assim, eu sempre me exercito. A palavra-chave é exercitar, porque se você for buscar no grego, literalmente significa isso. Eu me exercito para ter uma consciência livre de qualquer ofensa, para com Deus e para com os homens. Todo mundo diga exercitar. Deixa eu te contar o que aconteceu comigo há anos atrás. Eu estava no Havaí, estava escalando o muro. E enquanto eu fazia isso, o meu pé desequilibrou e eu escutei isso do lado de dentro. E eu, ai! Quando eu desci, eu não conseguia andar. Na manhã seguinte, trouxeram um fisioterapeuta para mim. Esse cara tem a sua própria academia. Ele estava cuidando de mim na sua academia. E ele estava fazendo o meu joelho doer. E ele perguntou, sabe por que você machucou o seu joelho? Ele disse, a maioria das pessoas escalam aquela parede sem se machucar, mas você se machucou. E eu fiquei chateado com aquele cara. Eu perguntei, tá bom, por que eu me machuquei e todo mundo não se machuca? Ele disse, porque você está fora de forma. Você não faz exercício. Os seus músculos não estão fortes. E de repente eu entendi que existem pessoas que não estão orando em espírito. Não estão na palavra. Não estão meditando na palavra. O seu espírito não está sendo exercitado. E eles estão fracos. E quando a ofensa chega, isto vai machucar essa pessoa. Vai ferir. Deixa eu falar para você. As feridas não se curam da noite para o dia. Deixa eu te falar uma coisa. Eu posso chegar perto de você e te bater. Talvez você não goste, mas você está bem. Eu posso pegar um taco de beisebol e eu posso bater em você o mais forte que eu puder. Eu vou te ferir. E você precisa lembrar, feridas não se curam da noite para o dia. E se não for tratada propriamente, talvez nunca vá curar. Eu saí do Havaí e nós voamos para a Indonésia, para começar um ministério lá na Indonésia. E outro fisioterapeuta trabalhou no meu joelho na Indonésia. Ele perguntou, John, sabe o que você tem que fazer para curar o seu joelho? Eu disse, sim, diga-me. Ele disse, você vai ter que fazer exercício todo dia. Eu pensei sobre isso. Quando os atletas machucam o joelho, eles fazem fisioterapia, que é um exercício focalizado, para que o joelho dele esteja mais forte do que o que era antes. E o Senhor trabalhou comigo. Ele disse, filho, você foi ferido por aquele homem. Você orou e pediu perdão, mas você ainda está ferido. Você precisa ser curado. Eu perguntei, Senhor, como? Ele disse, exercício. Eu perguntei, como que eu faço exercício? E o Senhor falou comigo. Ele disse, Mateus 5:44. O que Jesus disse, ore por aqueles que te ofenderam. Ele disse, filho, ore por aquele homem. E pelas próximas semanas, foi dessa forma que eu orei por ele. Senhor, em nome de Jesus, abençoa ele em nome de Jesus. Dia seguinte, Senhor, se o Senhor puder, abençoa ele. Este exercício era como levantar uma moeda com o meu pé. Esse tipo de oração não vai fazer cura nenhuma. 4 semanas depois, o Senhor falou comigo novamente em um jejum, para que eu lesse o Salmo 35, quando Davi disse, falsos testemunhas se levantaram contra mim, tornaram-me o mal pelo bem. Mas Davi disse, contudo, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram um pano de saco. Eu orei por ele como se fosse minha mãe ou meu irmão. E Deus falou comigo aqui. Ele disse, filho, eu quero que você ore por aquele homem, basicamente aquilo que você quer que eu faça na tua vida e na tua família. E isto mudou tudo. Agora eu comecei a orar. Pai, eu oro por este homem. Eu oro para que ele ande tão próximo de ti como um homem jamais andou. Que ele te conheça intimamente. Que você possa fortalecer o ministério dele. Que possa crescer a unção na vida dele. Traz recursos financeiros para ele pregar o evangelho. Protege a família. Envolve sua esposa e filhos com os teus anjos. Traz conselheiros divinos na vida dele. Deixa eu te dizer uma coisa.
Eu tive que dar tudo de mim para orar por aquele homem desta forma. Por quê? Porque eu estava machucado. Eu fui ferido. Eu não queria ver ele ser abençoado. Você entende o que eu estou dizendo? Mas eu orei daquela forma. Porque aquilo que Davi disse. Porque Deus falou ao meu coração. O que é que eu estou fazendo? Me exercitando. Mas depois de algumas semanas, eu comecei a me empolgar. Eu comecei a querer ver ele ser abençoado. Eu lembro que eu orei dessa forma por 6 semanas. E chegou amanhã que eu estava profundo na oração. E eu estava orando por ele. E do meu espírito saiu fulano de tal. Eu falei o nome dele. Eu te amo. E quando eu disse isso, era como se o lixo tivesse saindo de dentro de mim. Naquela manhã eu fui e eu fui curado. Eu fui curado. Estou livre. E eu vi aquele homem 2 semanas depois. E agora tinha um pequeno dentro de mim. Eu pensei, o que é que está acontecendo? E a minha esposa, muito profética, ela sentou e ela disse, querido, você precisa ir até ele. Eu disse, não, eu não preciso falar com ele. Eu estou bem. Então eu fui orar. Eu perguntei, Senhor, eu preciso falar com ele? E Deus disse, sim. Lembra que Jesus disse, se o irmão pecar contra você, vá até ele? É desta forma que as pessoas usam essa escritura. Eu quero que você saiba que você fez isso, mas eu te perdoo. Em outras palavras, as pessoas usam esta passagem bíblica para ir e contar às pessoas toda a sujeira que ela fez a nós. Mas não foi isso que Jesus quis dizer quando ele falou, vá até seu irmão. O que é que Jesus quis dizer quando ele disse, vá e procure o seu irmão para se reconciliar com ele? Existe uma diferença entre perdão e reconciliação. E isto pode ser visto da melhor forma lá na cruz. Quando foi que Jesus nos perdoou? A resposta é quando ele estava na cruz. Ele disse, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ele não estava dizendo aquilo apenas para o soldado, nem para o sinédrio, mas para a próxima e a próxima geração. Escreva isso para você e para mim. Porque os nossos pecados colocaram Jesus naquela cruz. Então Jesus nos perdoou antes que nós pedíssemos perdão. Entenda isso. Entenda. Algumas pessoas dizem assim, eu só vou perdoar se aquela pessoa pedir perdão. Se Jesus fosse esperar a gente pedir desculpa, ele nunca teria nos perdoado ali na cruz. Mas agora nós estamos reconciliados com Deus. Depois que nós nos arrependemos. Depois que a gente diz, me perdoa, o Senhor está certo, eu estava errado. Mas o que é que nos levou ao arrependimento? A resposta é a bondade de Deus. Deus fez o sol brilhar sobre nós, nos deu alimento, nos deu roupas, antes que fôssemos salvos. Então o que Jesus está dizendo é, vá até seu irmão e crie uma atmosfera de bondade, que vai fazer alguém dizer, você estava certo e eu estava errado. Quando você vai até a pessoa e diz, você fez isso e isso comigo, mas eu te perdoo, Deus pede licença. Mas foi isso que o Senhor mandou eu fazer. Eu comprei um presente para aquele homem. Um presente muito, muito bonito. Eu comprei para ele. E eu disse, eu quero te dar isso. Ele abriu e disse, uau. Ele olhou para mim. E eu disse, Senhor, eu quero que você saiba o tanto que eu te admiro. É por isso que eu estou te dando esse presente. Eu estava criando uma atmosfera de bondade. E eu comecei uma conversa com isso. Eu disse, Senhor, eu fui crítico, eu te julguei e eu quero te pedir perdão. Ele disse, não, você não fez isso. Eu disse, sim, Deus me mostrou que eu era assim. Aquilo abriu a mente dele. E ele compartilhou suas frustrações. E naquele encontro nós nos tornamos muito unidos. E a gente tem andado junto desde aquele tempo. E a minha vida e o meu ministério mudou completamente depois daquele dia. Eu olhei para minha esposa, depois que isto aconteceu, e eu disse, sabe de uma coisa? A primeira vez que eu encontrei com aquele homem, ele não tinha feito mal nenhum a mim, e eu amava aquele homem. Eu disse, mas isso é um amor imaturo. Depois que eu vi as faltas daquele homem e tudo o mal que ele me fez, eu não amei mais aquele homem. E isto é um amor imaturo. Eu disse, de agora em diante, eu continuo vendo as faltas dele. Mas agora eu estou amando com a mesma intensidade desde o primeiro dia que eu o encontrei. E isso só pode ser o amor de Deus, porque o amor de Deus cobre uma multidão de pecados. E nunca mais eu fui o mesmo. Deixa eu te dizer uma coisa agora. Talvez você foi profundamente maltratado. Mas 2 erros nunca vai fazer um acerto. O pecado que cometeram contra você não justifica o teu pecado da ofensa.
Você precisa entender que a falta de perdão é carregar a ofensa. Isto é pecado. E você precisa ver desta maneira. No final desta aula, eu quero orar por você. Porque enquanto eu pregava, Deus talvez mostrou pessoas em teu coração. Talvez outros pregadores, talvez outro colega de escola, um outro cristão, seus pais, sua esposa, seu marido, e você entendeu que você está levando uma ofensa contra aquela pessoa. E a palavra ofensa é a palavra do grego escândalo, que é uma palavra grega usada para descrever a isca da armadilha. O caçador coloca a isca dentro de uma armadilha e aquilo vai capturar um animal. Portanto, a ofensa é uma isca de Satanás para colocar você em uma prisão. Vamos orar agora para que você se livre desta ofensa. Pai Celestial, perdoa-me. Eu entendo hoje que ainda que eu cometi o erro, isto não justifica eu estar cometendo o pecado da ofensa e da falta de perdão. Do meu coração, eu te peço para me perdoar. Me libera do meu pecado e lava-me com o sangue de Jesus. E agora, Pai, do meu coração, eu perdoo. Confesse alto o nome dessa pessoa agora. Eu libero essa pessoa na tua presença, Pai Celestial. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e é um prazer estar com você compartilhando a palavra de Deus. Eu amo vocês muito.